Nesse último vídeo, vamos abordar algumas perguntas comuns e problemas que podem surgir. Em caso de suspeito de overfert, você primeiro precisa colher o runoff, aquele processo que a gente fez antes. Se você realmente conseguir identificar que você tem um acúmulo de sal no seu vaso e realmente o problema é um overfert, você precisa fazer um flush. Isso quer dizer que você precisa diminuir bastante o EC de entrada, procura utilizar mais ou menos 1,6 de EC ou menos e usa muito volume, procurando no mínimo 50% de runoff ou mais. Sempre vai medindo o seu runoff e quando você consegue ver aquele valor de EC diminuir suficiente para que ele entre dentro dos parâmetros que a gente está procurando, aí a gente consegue realmente voltar a um programa de nutrição com menos fertilizante do que você estava usando anteriormente. Em caso de suspeito de deficiência, a gente vai passar pelo processo de runoff. Você vai colher o seu runoff, que nem a gente fez antes, e você vai procurar uma diminuição grande na quantidade de sal que saiu do que entrou. Se você realmente conseguir identificar que sua planta está faltando nutrição e você está vendo deficiência na sua planta, você precisa aumentar o programa de fertilização. Você não precisa fazer nada além de simplesmente aumentar a concentração de fertilização que você está usando em cada rega. Em caso de suspeito de pH alto, ou em caso que você encontrou um pH alto no seu runoff, é muito importante que você primeiro verifique isso com o runoff e depois considere duas possibilidades. pH subindo normalmente é causado por ou um acúmulo de sal com elementos específicos que vão causar o pH aumentar. Nesse caso, é importante que você faça um flush com uma regra de 50% de runoff ou mais para tentar corrigir isso. Se você faz isso por mais de uma semana e não consegue corrigir, considera alterar o pH. A outra situação é que a quantidade ou a concentração de fertilizante na solução está muito baixa e isso está tendo uma dificuldade de manter o pH na faixa correta. Então, nesse caso, você vai querer aumentar o EC, a concentração de fertilizante que vai entrar, e com isso ver se ele vai começar a controlar o pH sem acumular o sal. Se você faz isso e você continua vendo problemas, também considera alterar o pH de entrada. Em caso de pH baixo ou em caso que você nota que o pH está baixo no runoff, tem duas possibilidades. A primeira e o mais comum é que simplesmente está acumulando sal no substrato. Você vai identificar isso através do seu runoff. Se você identificar que realmente está começando a acumular sal, faz um flush com 50% de runoff ou mais. A outra situação seria que você está simplesmente regando com frequência demais. Se você mantém um vaso com uma saturação muito alta por muito tempo, é muito comum você ver aquele pH começando a baixar. Um fator que vai ser muito importante você considerar quando você está determinando a quantidade de fertilizante que você vai usar na sua planta vai ser a taxa de transpiração. A taxa de transpiração é a quantidade de água que a planta utiliza. Se ela está com uma taxa de transpiração muito alta, que nem no cenário outdoor, ela vai requerer que a planta recebe um EC mais baixo para que o sal não acumula muito rápido. Isso é uma coisa que você geralmente vê no outdoor, mas no indoor pode também ocorrer se você está com umidade muito baixa, uma situação em que tem muita ventilação no seu grow e a taxa de transpiração está sendo elevado. Isso vai influenciar, porque se, mais uma vez, ela começar a beber mais água e a taxa de transpiração aumentar, você vai ter um acúmulo mais rápido de sal no vaso. Uma pergunta muito comum é se eu posso misturar a Fórmula 310 com outros produtos do mercado. E sim, a Fórmula 310 é compatível com a grande maioria dos suplementos do mercado, como ácidos úmicos, fúlvicos, aminoácidos e outros. Se você procura um acompanhamento mais de perto, procura a consultoria no site bcg310.com.br. Espero que esses vídeos tenham sido muito úteis. Obrigado pela confiança.